Olá, divinos e amados do meu coração, sejam bem-vindos ao canal Divino Amor. E o que estão sentindo? Estão ficando com a visão clara? Ou isso ainda está sendo um pouquinho difícil? E como eu venho falando aqui todos os dias, está tudo bem. Se por acaso tiver alguma dúvida, né? Ainda estamos aí no caminho, ainda estamos muito no início, bem assim longo, mas um caminho que quando a gente olha assim, tá cheio de flores, esperando assim pela gente lá, pelo caminho. Então, com essa paz no coração e com essa certeza, com essa fé de que a gente vai entender, de que vai ficar mais claro, que a gente vai conseguir seguir e aplicar aqui isso que Jesus quer pra gente, que ele deseja que a gente consiga, como se fosse abrir nosso terceiro olho aqui mesmo, né? A gente está enxergando aqui com os olhos do corpo ainda. Ele vai falar nisso agora na lição 15, de uma forma diferente, mas é isso que ele quer dizer. E a gente vai treinando para, em alguns momentos, a gente conseguir enxergar aí com esse terceiro olho, que é o olho que sabe tudo, né? O olho da sabedoria, do conhecimento, o olho que é guiado por Deus para que a gente vá aí por esses melhores caminhos. E acho que eu não poderia falar isso, na verdade, num momento melhor, como um dia de hoje, pelo menos aqui no dia que eu estou, não sei que dia que vocês vão assistir ouvir melhor, porque eu tô gravando, é um áudio, né? É um sábado que foi posterior ao dia de muita dor de ontem, pra gente lembrar, né, assim, do que a gente já ouviu, até mesmo eu acho que tá dentro da gente desse inconsciente coletivo, até mesmo se de repente a gente tiver contato com pensamentos de pessoas que viveram na época, né? Eu acredito muito nisso, que fica tudo no ar, esses registros akáshicos, e a gente sente tudo isso muito forte. E ontem, como um dia de muita dor, na hora que eles falam, o dia escureceu, né? E ontem, realmente, umas 4 horas da tarde, não choveu como dia de quinta-feira, mas começou a escurecer e não choveu daquele jeito. Choveu um pouquinho, mas não foi aquela chuva de quinta, mas escureceu também, ficou mais escuro. Só que quinta-feira escureceu demais aqui. Mas teve a chuva. Eu tava naquele momento que eu falei para vocês, eu tava no curso, que foi maravilhoso, eu vou comentar com vocês. Mas voltando para o dia de hoje aqui, para um dia após dor, em que a gente não sabe, eles não sabiam, né? Naquela época, o que ia acontecer. É lógico que Jesus já estava falando que ele ia ressuscitar, mas ninguém sabia como. Então foi um dia de tristeza, porque Jesus tinha sido crucificado, então um dia de muita dor. E é isso que eu tô aqui hoje vendo muitos textos, tal, dessa escuridão que ainda é, né, para que amanhã venha a luz e que a gente confie no nosso Pai, que após muitas dores vem a luz. Tava falando para vocês esses dias como que a dor faz com que a gente tenha esse impulso para a gente resolver coisas que a gente não resolveria se a gente estivesse no conforto. Então, Jesus tirou muitas pessoas desse conforto para olhar para aquilo que elas não estavam vendo, para aquele luxo daquela época. Muitos só estavam olhando para isso, e tirou muitas pessoas naquele período disso para trazer para a gente até hoje. Então, olha que como Jesus é maravilhoso, gente. Cada vez mais eu me emociono, e ontem eu me emocionei tanto, tanto, porque eu conheci pessoas maravilhosas, assim, que estavam, né, na mesma energia que eu ali, fazendo uma terapia que é pintar. Eu sempre gostei, mas eu nunca tinha visto por aquele modo, né? Todo mundo ali pintando e se concentrando, estando no momento presente, fazendo a pintura das mandalas. E como naquele momento eu me distanciei também de todos os problemas. E ontem, sabe, a tarde inteira, assim, eu nem lembrei
de nada. Eu fiquei ali pintando, desenhando as formas e mexendo com as cores. E foi uma tarde linda, de verdade. E aí eu ganhei um presente de Jesus. Então, ganhei 2 presentes, na verdade. Primeiro foi o curso, que me sintonizou com essas pessoas, que me falaram até que eles nem costumam fazer isso. Que foi, assim, uma coisa que eles sentiram de fazer o curso presencial, assim, que tinha que ser na Sexta-feira Santa. E eu me senti, assim, como um presente mesmo de Jesus, como eu já tinha sentido quando eles me informaram dessa abertura desse dia, né, dessa aula. Então esse já foi o primeiro presente. E aí depois, no final, iam sortear uma mandala com sinos, assim, né, de ventos, né, e linda. E aí eu focalizei muito que eu queria aquele presente de Deus, de Jesus, né, Deus, Jesus, que já era meu, sabe? Porque eu tava me sentindo tão grata de estar ali com um presente tão grande de Jesus, e nem era pelo material. Lógico que a mandala era linda, mas não era pelo material, era pelo presente de Jesus que eu queria. Eu queria, assim, aquela coisa de que eu já tinha lido lá, né, no ontem mesmo, né? Ontem mesmo aqui a gente falou isso na lição. Eu vou ver até se eu acho de novo aqui, que a gente cria com Deus na vontade dele, V maiúsculo. Bom, na verdade, acho que falou também isso no texto da inocência. Preciso ver se foi aqui na lição ou se foi no texto que eu até li com vocês, o texto da inocência, do capítulo 3, da inocência, isso. E falava que a gente cria com Deus na vontade dele, quando é a vontade dele fazer, quando isso é real. Porque se a gente criar a gente até pode criar com a nossa mente distorcida, mas não necessariamente vai ser uma criação boa. Enquanto que na criação com Deus, com o nosso Espírito Santo, com Jesus no coração, vai ter criações genuínas mesmo, criações reais. E eu senti naquela hora que Jesus já tinha me dado aquele presente, já senti como era minha a mandala, porque Jesus, eu senti a mandala minha, sabe? Eu não consigo ainda explicar direito, porque não é que a mandala não deveria ser das outras pessoas. Poderia ser de todas as pessoas, mas naquele momento eu acreditei. Então eu acho que essa que talvez tenha sido a diferença. E eu não entendo muito essas coisas de realidade paralela, né? Porque Jesus mesmo não é que não entendo, eu já li vários vídeos, mas e também a gente acreditar que a nossa vibração atrai determinadas situações que não atrairia se a gente tivesse com um pensamento diferente daquilo. Então, como o meu pensamento ali era que aquela mandala era minha e que Jesus me daria aquele presente porque eu estava em conexão com a vontade de Deus e não com um simples desejo de ganhar algo material. Não, porque aquela mandala tinha um símbolo muito importante para mim, que era ali, a gente estava ali na Sexta-feira Santa, no momento de que Jesus estava dando um presente para a gente, por mais doloroso que fosse ele ser crucificado, essa imagem muito triste, mas ele queria nos mostrar que através daquela dor, aquilo poderia ser transcendido. O sábado ia ser um pouco doloroso, mas no domingo tudo ia ficar perfeito. Então, era um presente de Jesus que eu acreditei ali. E na hora que ela falou meu nome, que ela abriu o papel assim, aí eu quase chorei, né? Quer dizer, ali na hora eu não chorei, mas depois eu fui pegar a mandala e acabei chorando, porque foi muito gratificante, né? E aí depois eu fiquei conversando com eles lá, e aí eu fiquei sabendo também que eles conhecem o livro. E nossa, que alegria de o 100, né? Que eles conhecem o 100, que eles leem o 100. E que alegria, assim, pensar que eu me sintonizei com isso, que Jesus me ajudou a me sintonizar com essas pessoas, sabe? Foi muito gratificante mesmo. E aí eu trouxe a minha mandala que eu fiz e a mandala que eu ganhei. E a mandala que eu fiz, eu não gostei muito, assim, mas eu entendo que foi a minha primeira vez, né? Tinham muitas pessoas lá que já faziam, mas eu faço, como eu falei para vocês, no computador. Mas não estava ruim, eu só desalinhei a mandala. Eu deveria ter focado mais no centro. Talvez eu deveria ter ficado mais assim presente na hora de fazer
os cálculos ali no MDF, mas isso também foi para eu entender que o erro a gente pode consertar, que eu vou fazer várias mandalas agora. Então agora o meu objetivo é que elas fiquem cada vez mais bonitas. Eu vou começar a dar de presente para as pessoas nos aniversários delas, nas datas comemorativas. E aí, quem sabe também isso mais para frente eu queira que se torne um negócio, porque é uma coisa que eu gosto muito de universo, de vibração, de energia, e a mandala é maravilhoso, e não é só a mandala que a gente pode fazer tanta coisa, como num incensário, como de repente até num prato, e é isso que eu quero, e eu fiquei muito feliz desse presente, de eu estar nesse momento sintonizada, de conhecer pessoas muito legais, nossa, que presente, assim, então eu queria contar para vocês, para que vocês também compartilhassem dessa minha felicidade e que de repente, se vocês quiserem contar alguma coisa que está acontecendo com vocês também nos comentários, se essas lições, se esse novo modo de pensamento está influenciando alguma coisa na vida de vocês, me contem aqui. E aí, não sei, eu cheguei aqui, eu estava muito feliz com o meu presente de Jesus, com das pessoas também que foram as portadoras da voz de Jesus, né? Lógico, porque eu acredito muito nisso, na intuição delas, assim. Mas eu comecei a pensar numa situação que eu venho vivendo de um relacionamento, né? Porque aqui o livro, ele é isso. Se vocês tiveram a oportunidade de assistir o documentário da Ellen, que escreveu esse livro, que ela demorou 7 anos para escrever esse livro, e por que também que ela começou a escrever, porque ela tinha um problema de relacionamento com uma pessoa que trabalhava com ela. Então, foi perfeito esse livro para nos mostrar, para a gente curar esses nossos relacionamentos e para a gente entender como o que a gente pensa é o que vai ser visto lá fora. Que hoje ele vai falar exatamente isso na lição 15, que eu já li aqui e falei, nossa, tem tudo a ver com aquilo que eu estava pensando ontem, depois que eu voltei, e eu comecei a lembrar de um relacionamento com uma pessoa que eu tenho, assim, um pouco de discórdia, né? A gente discorda muito nas nossas opiniões, e isso às vezes é complicado, porque você acaba que você julga sem querer julgar, então eu tô sempre ali vigiando meus pensamentos para que eu não faça isso. E aí ontem era sexta-feira santa, então era um dia assim bem forte mesmo. E eu acabei lembrando disso. Hoje ainda é sábado de aleluia e tal. Então eu acho que isso baixou um pouco a minha vibração. De eu ter me conectado com isso, de querer ver essa situação de forma diferente. E às vezes eu não consigo, até por causa das minhas atitudes e das atitudes da pessoa. Mas é muito interessante eu falar isso, porque ontem a gente falou, né, da inocência e de como Jesus quer que a gente veja o irmão da forma certa e não pelas crenças, pelo nosso olhar errado. E que dessa forma, se eu estiver olhando meu irmão, não através do milagre, e sim pelos meus pensamentos, por aquilo que eu acredito sobre o meu irmão, eu vou estar olhando com a mentalidade errada. E com uma inocência parcial e não com uma inocência verdadeira. E isso pode ser um pouco difícil da gente conseguir entender quando, por exemplo, um irmão vem, porque ele fala, eu acho que eu comentei com vocês, deixa eu olhar aqui no texto da inocência, como que ele fala sobre isso. Ó, gente, é o segundo parágrafo do título 2. Acho que eu li com vocês, né? Na verdade, o terceiro parágrafo do subtítulo 2. Milagres como percepção verdadeira. Ele fala aqui, quando te falta confiança no que a outra pessoa vai fazer, está a atestar a tua crença, segundo a qual ela não está na sua mente certa. Então eu olho o meu irmão e eu desconfio do meu irmão. No que eu desconfio do meu irmão, eu estou atestando a minha crença na qual o meu irmão não está na mente certa, porque eu julgo meu irmão e acho que ele teria que fazer de acordo com o que eu penso. Eu desconfio que o meu irmão vai fazer da forma certa. Eu não acredito no meu irmão. Então, dificilmente este quadro de referências se baseia no milagre. Ele também tem o poder desastroso de negar o poder do milagre. O milagre percebe tudo tal como é. Se nada a não ser a verdade existe, o modo de ver da mentalidade certa
não pode ver nada a não ser a perfeição. Então, se eu estou vendo na mentalidade certa, eu só vejo a perfeição do meu irmão. Aí ele fala, tenho dito que só o que Deus cria, ou o que tu crias com a mesma vontade, que é o que eu falei, gente, lá, da vontade com V maiúsculo, dessa situação da mandala, que eu já sabia que ela era minha. Então, olha como eu confiei. Eu realmente confiei que aquela mandala era minha, que Deus ia me dar. Agora, se eu, por exemplo, acho, né? Vamos supor, vamos inverter essa situação. Então, vamos inverter, olha só. Eu vou colocar aqui uma outra situação, me veio um exemplo na cabeça. Eu sabia que aquela mandala era minha, mas tinha ali uma pessoa que ia sortear a mandala. Se eu começo a desconfiar dessa pessoa, achar que essa pessoa vai fazer uma maldade, lógico que ela não vai, era uma pessoa muito boa, mas vamos supor que eu de repente passe na minha cabeça alguma crença, vamos supor que não fosse essa pessoa que sorteou ontem, que eu gostei, que eu achei que era uma pessoa boa, que tinha uma profissão muito boa, estava ali fazendo mandalas, então eu a via como uma pessoa do bem. Mas vamos supor que ela colocasse uma outra pessoa que eu não tenho, que eu já conhecia, que eu não tenho muita afinidade com a pessoa, ou talvez eu acho que a pessoa trabalhe com uma coisa que não está muito ligada à espiritualidade, e que aí essa pessoa, ela não está totalmente voltada para a alma, para o espírito, ela está lá no meio de muitas coisas materiais, e aí ela pode fazer alguma coisa ali para se beneficiar na hora do sorteio, vamos supor, é uma suposição. Nisso, eu vou estar acreditando que essa pessoa, vou desconfiar dessa pessoa. Então, quando te falta confiança no que a outra pessoa vai fazer, está a testar a tua crença, segundo a qual ela não está na sua mente certa. Então, nesse caso, eu não ia ganhar a mandala, porque a pessoa que estava sorteando poderia fazer algo errado. Então, aí no momento que eu entrei numa vibração de desconfiança, de dúvida, eu acreditei que a mandala não era minha. E aí, na hora que teve o sorteio, ela sorteou outra pessoa. E aí eu tive ali a convicção que a pessoa ia fazer aquilo que eu achei que ela fosse fazer. Mas como eu olhei uma outra pessoa, a qual eu já tinha uma percepção diferente dessa pessoa, eu acreditei que essa pessoa estava mais inclinada a fazer estando no amor. E aí sim eu poderia ser presenteada por Jesus. Gente, olha que interessante. Isso foi muito legal, até para a gente fazer esse exercício de hoje, que ele vai falar dos meus pensamentos, aquilo que a gente quer ver. O que é que a gente quer ver? Se eu desconfiar de tal pessoa, eu tô julgando, eu tô separando ali os irmãos, eu tô colocando o irmão de um lado, o irmão de outro, e acredito que o irmão vai fazer, e de repente ele nem fosse fazer, não passaria nem pela cabeça dele fazer algo dessa forma. Mas eu já impus ali o meu pensamento para ele. E aí, nesse caso mesmo, a mandala não seria minha. Então, olha que interessante que acabou vindo na minha cabeça até esse exercício de você entender esse terceiro parágrafo. Eu acho que ele pode ser bem difícil, não só para mim, como para muitas pessoas. Isso estava muito na minha cabeça, de que, às vezes, como que você vai olhar para um irmão que você está vendo que ele está ali fazendo algo que não é o que você quer? Como é que você vai entender que aquilo é você que está entrando naquela vibração mesmo, né? Como Jesus coloca aqui. Quando te falta confiança no que a outra pessoa vai fazer, eu vou ler de novo, porque é muito importante esse terceiro parágrafo. Quando te falta confiança no que a outra pessoa vai fazer, está a testar a tua crença, segundo a qual ela não está na sua mente certa. Olha como a gente tem o poder de olhar para o outro e desconfiar, e de julgar, e já dando o veredito final, ele não vai conseguir fazer, ele vai fazer errado. E aí a gente vê o quê? O errado, porque ele fala aqui, dificilmente este quadro de referências se baseia no milagre. Ele também tem o poder desastroso de negar o poder do milagre. O milagre percebe tudo tal como é. Se nada a não ser a verdade existe, o modo de ver da mentalidade certa não pode ver nada a não ser a perfeição. Tenho dito que só o que Deus cria, ou o que tu crias com a mesma vontade, V maiúsculo, que é a vontade de Deus, tem alguma existência real. Isto, então, é tudo o que o inocente pode ver.
Os inocentes não sofrem de percepção distorcida, que aí é o que aquele texto que eu falei para vocês ontem do inocente, que eu fui ler, que eu achei o texto pesado, mas falava de Jesus, do caso do morrer pelos pecados, pelos nossos pecados. Quem não assistiu, gente, volta lá para ver. Foi muito interessante ontem a lição 14, que falava tudo isso. E aí eu quis ler de novo para vocês entenderem como que mudar essas nossas crenças, mudar os significados que a gente dá para as coisas, como isso pode ser difícil para as coisas e para as pessoas. Eu estava aqui fazendo esse exercício agora, do exercício 15, eu vou até falar, até mesmo antes de fazer com vocês o exercício, e ele estava mandando aqui a gente olhar, como ele mandou nos outros exercícios também, mas agora é uma outra palavra que ele vai falar. E aí, como eu tive um sonho essa noite, que eu tive que interpretar, porque depois que eu fiquei vendo que a minha vibração baixou ontem por esse relacionamento meio difícil que eu falei pra vocês, eu acabei tendo um pesadelo, como se fosse um pesadelo, uma coisa bem ruim. E fiquei pensando do jeito que eu estava olhando para uma situação que tinha acontecido, da forma que e foi pior ainda, a situação ficou pior, porque eu comecei a olhar de uma forma de desconfiança e ficou, gente, no meu pesadelo, que ficou muito melhor. Eu sonhei, pior, quer dizer, eu tive um pesadelo com essa pessoa, e aí, só que eu sonhei coisas que essa pessoa não é, né? Eu tive um pesadelo que eu sei que ela não faria, mas no pesadelo foi horrível. Ela estava fazendo coisas que ela não faz. E eu também não sei direito, eu tentar entender as minhas ideias, né? Por que isso tá vindo num pesadelo? Até porque talvez eu tenha dado poder para isso, ao talvez ter uma desconfiança, coisa que eu teria que amar o meu irmão de todas as formas, olhar para o meu irmão com a mentalidade certa, só que eu não consegui. Então eu tô contando para vocês porque parece fácil quando a gente lida com pessoas, assim como a Ellen, quando ela estava lá no trabalho com a pessoa, que ela não aguentava mais, ela estava saturada daquela situação difícil do trabalho dela, estava fazendo muito mal para ela, e ela foi conversar com ele, né? E os dois chegaram num acordo de que eles não aguentavam mais, que eles queriam resolver, que eles queriam parar com aquelas brigas. E aí no outro dia, não sei se foi no outro dia, mas ela começou a ouvir a voz, escreva. E aí depois ela comentou com ele, e aí ela começou a ter informações muito valiosas que a gente está tendo hoje a oportunidade de curar tudo. E olha como Jesus não atacou, ele se fez inocente nessa crucificação. Ele podia ter ido embora, ele podia não ter aguentado, e ele aguentou. Ele aguentou e ele falava o quê? Perdoe, meu pai, eles não sabem o que fazem. Então a gente entender e ver o nosso irmão com a perfeição da essência. Se eles estão ali com a consciência errada, com o olhar de Deus, tanto eu quanto o meu irmão, vamos ter a perfeição. Eu acho que é isso que Jesus quer que a gente entenda, que o nosso irmão é perfeito quando ele também está olhando com os olhos de Deus, com esse terceiro olho que eu falei. E a gente não tem que ter raiva, a gente tem que olhar para o nosso irmão com essa perfeição, com o terceiro olho, e não ficar julgando porque ele fez isso em desacordo com o que eu queria, porque ele agiu diferente, e aí você julga, e aí você muda a sua forma de pensar. Então, esse é o treinamento. Se eu até agora fiquei aqui falando isso até antes da lição, eu acho que é porque poderia estar um pouquinho confuso, ainda pode ter ficado muito confuso. Esses 3 dias aqui é para a gente realmente ter uma consciência maior de tudo que aconteceu naquele período, e que agora a gente tem essa energia, essa vibração, para a gente realmente olhar para isso com maior intensidade e entender os nossos relacionamentos. Como que a gente está querendo olhar para eles? Com a mentalidade certa ou com a mentalidade errada? E que a gente consiga entrar na vibração certa. E se não conseguir, não se culpe. Tenha certeza que você errou, mas que o erro pode ser consertado. Então esse que Jesus quer que a gente
entenda aqui. Gente, então vamos começar, né? Depois de meia hora filosofando, me contem aqui se você tem aí algum relacionamento difícil, mas que você tem esse desejo de curar muito forte através da consciência de Jesus. Então, gente, ontem a lição 14 foi: Deus não criou um mundo sem significado, né? Me contem aqui se vocês conseguiram fazer, o que sentiram. No final ele fala pra gente repetir: Deus não criou um mundo sem significado. Aí, terminando tudo isso, ele fala: ele não criou, especificando a situação, e, portanto, isto não é real. Então, vamos aqui para a lição 15, gente. Agora ele vai falar: meus pensamentos são imagens que eu fiz. Então, primeiro parágrafo. Como os pensamentos que pensas aparecem em imagens, tu não os reconhece como nada. Por quê? Porque você pensa e aparece. Então, como é que você vai reconhecer como nada se você está olhando? Então, pensas que o que pensas, e assim tu pensa que os vês. Você pensa e os vês. Então, foi assim que o teu ver, entre aspas, foi feito. Essa é a função que tens dado aos olhos do teu corpo. Como eu falei, esses dois olhos aqui que a gente tem para ver. Isso não é ver, é fazer imagens. Isso toma o lugar do ver, entre aspas, substituindo a visão por ilusões, né? E eu dei esse exemplo de falar que a gente poderia olhar com o nosso terceiro olho aqui, mas a gente insiste em ver aqui com os nossos olhos físicos. Então, segundo parágrafo. Essa ideia introdutória ao processo de fazer imagens que chamas de ver não terá muito significado para ti. Começarás a compreendê-la quando tiveres visto pequenas réstias de luz em torno dos mesmos objetos familiares que vês agora. Esse é o começo da visão real. Podes estar certo de que a visão real virá rapidamente, uma vez que isso tiver ocorrido. Então, o que ele está falando, né? Que a gente está treinando aqui para ver essas réstias de luz em torno desses objetos que a gente está praticando aqui. Então, esse é um começo da visão real. Então, pode estar certo de que a visão real virá rapidamente, uma vez que isso tiver ocorrido. E hoje não seria o melhor dia para fazer isso quando a gente está aqui ainda na escuridão, mas certo de que amanhã a luz virá. Então, terceiro parágrafo. À medida que avançamos, podes ter muitos, entre aspas, episódios de luz. Eles podem tomar muitas formas diferentes, algumas das quais bastante inesperadas. Não tenhas medo. São sinais de que estás, enfim, abrindo os teus olhos. Eles não persistirão, pois meramente simbolizam a percepção verdadeira e não estão relacionados com o conhecimento. Então, quando tomarem muitas formas diferentes, algumas das quais bastante inesperadas, então você não tenha medo, você vai começar a ficar confuso, mas eles não persistirão, pois meramente simbolizam a percepção verdadeira e não estão relacionados com conhecimento. Estes exercícios não te revelarão conhecimento, mas prepararão um caminho para ele. Por que, gente, eu falei que pode ficar confuso? Porque ele vai falar aqui para você olhar os objetos e você vai começar a entender, a ter essas réstias de luz, mas ainda não é o conhecimento, mas está te preparando para aquela visão mais forte, como hoje. A gente já está ali esperando pela ressurreição de Jesus. A gente sabe que ele falou. Se fosse naquela época, por exemplo, as pessoas sabiam que ele falou que ele iria ressuscitar, mas as pessoas ainda não tinham visto. Então aquilo era um caminho sendo preparado para a luz. E aí ele veio realmente. Quarto parágrafo. Ao praticar a ideia para o dia de hoje, repete-a primeiro para ti mesmo e depois aplica a qualquer coisa que vês ao teu redor, citando seu nome e deixando teus olhos descansarem sobre ele enquanto dizes. Então você vai olhar ao seu redor e falar: este tananã
é uma imagem que eu tenho feito. Aí vai um pouquinho mais adiante, né? Como ele sempre falava, aquele para mais longe, e fala aquele, tananã, é uma imagem que eu tenho feito. E ele continua: não é necessário incluir um grande número de sujeitos específicos para a aplicação da ideia de hoje. É necessário, porém, continuar a olhar para cada sujeito enquanto repetes a ideia para ti mesmo. A ideia deve ser repetida bem lentamente a cada vez, né? Então, não inclua muita coisa, mas as que você excluir, olhe para cada um enquanto repete a ideia, bem lentamente. Quinto parágrafo. Embora, obviamente, não seja capaz de aplicar a ideia a um número muito grande de coisas, no minuto aproximado de prática, que é recomendado, como ele sempre fala 1 minuto, tenta fazer a seleção da forma mais casual possível. Então, você vai ver o que na sua frente se fixar. Menos de 1 minuto será suficiente para os períodos de prática, se começares a se sentir inquieto. Não tenhas mais do que 3 períodos de aplicação para a ideia de hoje, a menos que te sinta completamente confortável com ela, e não ultrapasses 4 vezes. Contudo, a ideia pode ser aplicada como for necessário ao longo do dia, né? Então, se você se sentir assim que tem alguma coisa te incomodando durante o dia também, você pode fazer isso até 4 vezes e no decorrer do dia, se sentir que tem alguma coisa que você precisa aplicar essa lição, aí você faz para isso que está te incomodando. Esta tananã é uma imagem que eu tenho feito. Que aí você vai logo abstrair essa ideia e entender que você está criando aquilo e que você não quer criar. E aí você sai dessa situação de desconforto. Tá bom, gente? Então me contem aqui, tá? O que acharam da lição anterior. Espero que consigam fazer hoje aí. Coloquem no despertador se acharem que tá muito difícil de lembrar. Isso vai te ajudar bastante. Se gostaram, curtam o vídeo. Se quiserem compartilhar com alguém aí que tá precisando. E se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.